tarde, buenos dias, buenas noches, estás à noite? Hoje a gente viu mais um pouquinho sobre a transcrição do RNA. Oi. Aí, bem, os procariontes eles têm a sobreposição de genes, aí isso permite que eles tenham uma densidade de genes muito grande, tal. Aí como os genes são localizados e então expressos? Que tipo, para transcrever, porque tipo, para ter a transcrição, precisa achar uma. Tem que achar a sequência de nucleotídeos. Onde vai começar a transcrever a sequência de nucleotídeos, sabe? Para o RNA, para outra fita de RNA, sim. Então, bem, é a partir da região promotora, que é um pedaço de DNA que antecede o início do gene. Aí, bem, todas as células, elas têm o mesmo genoma, mas elas têm diferentes expressões gênicas entre si. As regiões promotoras, elas determinam diferentes expressões gênicas. Como saber o primeiro nucleotídeo a ser inserido? Mano, tipo, tem vários elementos. Qual é o nome? Era elementos. Mano, cadê? Elementos regulatórios. Tem vários elementos regulatórios que são sequências que vêm antes do primeiro nucleotídeo que elas servem para sinalização de onde a RNA polimerase deve começar a sintetizar os elementos, sabe? Aí, bem, por exemplo, um exemplo de elemento regulatório seria a Tata Box, que é, bem, basicamente 10 nucleotídeos antes do primeiro nucleotídeo tem essa sequência aqui, e 35 antes tem essa sequência aqui. Aí, bem, a partir disso, tipo, se tem aqui o T 10 antes e antes aqui tem 30, antes 35 anos tem TT, GA, CA, aí o nucleotídeo que vai estar aqui, digamos assim, tem aqui 10 de distância e aqui 35 de distância, ele vai começar a ser a transcrição vai começar a partir dele. Aí, mano, uma coisa que acontece é que essas sequências, elas podem sofrer alterações, como por exemplo, aqui tem um T aqui tem um T no lugar do A, ou aqui aqui ser um A e T, tem invertido e tudo mais. Mas, tipo, a diferença é que isso aí vai diminuir a expressão gênica, porque quanto mais diferente o elemento regulatório estiver do padrão, digamos assim, menor vai ser a expressão gênica e tal. Vai ter expressão gênica, mas vai ser menor. E aí vai ter mas isso aí vai garantir uma maior diversidade, variabilidade genética. Porque, tipo, vai poder ter genes como pode dizer, diferentes e tal. Aí, né? Aí, como, onde, e onde, calma aí, deixa eu só ler, só pra ter certeza que eu falei tudo. Mudança de afinidade que gera alteração gênica, logo podem ser vistas como fatores de transcrição, pois elas regulam o quão transcrito já será. Mano, tipo, um negócio que ela falou é que a afinidade a expressão do gene, a expressão gênica, ela regula assim, o gene, digamos assim. Tipo, todas as células têm o mesmo genoma, mas diferentes entre si porque elas têm uma diferente expressão gênica. Então, com isso, com essa menor semelhança, com essa maior expressão, assim a gente consegue uma expressão gênica mais diferente entre cada uma, porque as que têm mais diferença das comuns, digamos assim, elas vão ter uma expressão gênica menor. Então, tipo, com isso a gente tem uma maior variabilidade genética. Aí, mano, e onde para? Tipo, a gente começa com as sequências TAT, TATTA, sei lá o que. Mas e onde termina? Termina com os grampos, mano. Os grampos são sequências de nucleotídeos que são ricas em G e T. Aqui os que começam, eles são ricos em A e T. Sabe por quê? Porque o A e T, são ligados por dupla fita, enquanto o G e C são ligados por tripla fita. E o A e T são mais fáceis de quebrar do que o G e C, sabe? Aí, então, como ocorre
O que são esses grampos? Esses grampos são sequências inversamente complementares em que estão no RNA, digamos que seja assim, ó, aqui tem um exemplo, tá assim, aí a gente consegue dobrar essa fita ficando assim, aí, tipo, o que era, isso aqui, por exemplo, tava, tava aqui, agora veio pra cá, aí tá assim, sabe? Aí isso aqui tava aqui, aí continua aqui. Aí, mano, com isso, eles conseguem fazer ligações entre si, as bases, as pontes de hidrogênio, que aí fazem com que a RNA polimerase se solte da fita e pare de sintetizar, entendeu? Aí, tanto os eucariotos quanto os procariotos têm a Tata Box, mas como é a região promotora dos eucariotos? A região promotora dos eucariotos, ela tem mais complexos ah, tem mais complexos eucariotos que nos procariotos. Ah, tá. A região promotora é mais complexa que nos eucariotos do que nos procariotos. Aí as proteínas, os fatores de transcrição são as proteínas. Eles são proteínas que se ligam ao DNA e regulam a expressão dos genes, basicamente. Aí no genoma, nas regiões não codificantes, há regiões regulatórias que regulam a expressão dos genes e tudo mais. Um exemplo são os lipídios, que os lipídios, eles meio que eles regulam o excesso de lipídios e tudo mais. Fatores de transcrição aumentam ou diminuem a expressão gênica, certinho. Aí, vamos lá. Tem dois tipos de fatores de transcrição. Tem os gerais e os específicos. Os gerais, eles são essenciais para a transcrição de todos os genes. E eles... Eita, essa letra feia. E eles e eles ajudam a ligação do RNA polimerase com a fita, a fita molde, digamos assim. A fita que está sendo sintetizada é uma cópia. Entendeu? Tipo, eles ajudam o RNA polimerase a se ligar a essa fita. Aí, mano, já os específicos, eles são independentes da RNA polimerase e eles regulam a expressão dos genes específicos em especificidades diferentes. Ou seja, eles basicamente regulam a expressão dos genes a expressão gênica em alguns genes específicos. Basicamente é isso. Aí um exemplo seria o repressor LAC1. Ele é só em procariontes, mas bem, ele se liga a uma molécula de DNA e aí tudo que vem depois dele é inibido, porque ele meio que faz assim e aí a RNA polimerase se solta e não consegue ligar. Aí, mano, o negócio que ele inibe é o operon LAC. Ele é um negócio que vai fazendo várias reações usando a lactose. Aí, então, isso significa que quando não tem lactose, o repressor LAC, ele inibe o operon LAC, basicamente. Mas também foi descoberto a partir de um experimento como fala, que ah, o, o Operon LAC, ele também é inibido pela glicose, porque, tipo, foram colocadas células com glicose e lactose aqui, aí foi vendo o crescimento delas, foram crescendo, 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 mas aqui acabou a glicose. Aí, então, aí, esse fim da glicose fez com que elas começassem a se adaptar e o Operon LAC, ele parasse de ser inibido. Então elas começaram a usar a lactose para continuar crescendo, entendeu? Basicamente é isso. Aí o processamento de splicing nos genes eucarióticos. Bem, basicamente temos o RNA imaturo virando RNA maduro, tendo o processamento do RNA. Não é só o splicing que ocorre, tem o processamento e o splicing. Aí o processamento do RNA eucariótico. A gente tem a adição de um Cap5 linha, que é uma coisa que vai basicamente proteger a cabecinha, o primeiro nucleotídeo de RNA. Porque esse nucleotídeo é muito reativo. Que o RNA é muito reativo. Então, tipo, esse Cap5 vai impedir vai diminuir essa reatividade dele, basicamente, e proteger ele de sofrer reações.
Já o splicing, a gente vai remover os exons e introns. Tipo, cadê? A gente remove os introns. Aí, no limite, entre exons e introns, lá no nucleotídeos GU e AG, em um ponto de... Tá, bem, basicamente, esse GU e AG, eles especificam onde mais ou menos começa e onde termina o splicing, o que eles vão remover. Porque, tipo, temos um exon aqui, aí temos um intron e um outro exon aqui. Aí aqui vai ter o GU, que é onde vai começar, e aqui o AG, que é onde vai terminar. Aí vai ter também um ponto de ramificação aqui, se não me engano, que serve para sinalizar onde que vai ocorrer a remoção dos introns. Aí com isso aqui vai ser removido e os exons vão ficar felizes aí sem um intron no meio para ferrar com a festa deles. Aí adição de uma cauda de poli-A. Bem, depois de tudo isso ocorrer, o RNA ele ganha uma cauda de várias adeninas. E por que isso é importante? Ela é importante para definir quanto uma célula vai, como pode, não, o quanto um RNA vai durar, basicamente. Tipo, se ela for uma cauda curta, o RNA vai durar pouquinho. Mas se for uma cauda longa, o RNA vai durar bastante. Aí também temos o splicing alternativo, que significa que a organização dos exons pode gerar proteínas diferentes. Então, tipo, se a gente tem um exon que é... Se tem essa organização aqui, tem também o 1, 2 e 4. Isso aqui pode gerar uma proteína diferente dessa, entendeu? Basicamente isso. Aí também tem a regulação da expressão gênica, que permite que a célula dê origem a diferentes tecidos. E temos várias RNAs polimerases que podem transcrever o mesmo gene ao mesmo tempo. Tipo, um gene não é transcrito só por uma RNA polimerase. Pode ser transcrito por 50 mil e tal. Basicamente isso, mano. Alegria. Yay! Acabou!